Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz com Jesus, dê um glória a Deus. Aleluia. Meus amados, que alegria, culto maravilhoso, onde nós temos sentido a presença do Senhor neste lugar, desde o início, desde a oração inicial, a presença do Senhor, ela é sentida e ela é real no nosso meio. Isto é cumprimento da palavra do Senhor, onde ela nos dá essa garantia, e onde está reunido, meus queridos, uma porção do povo de Deus, ali o Senhor está presente, porque Ele não nos deixa só. Se você veio nesta noite com o seu coração desejoso de escutar uma palavra do céu, você pode ter certeza que Deus preparou algo para o teu coração neste lugar, amém? Aqueles que trouxeram a Bíblia Sagrada, por favor, abra comigo novamente na leitura que fizemos na abertura do culto, no Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Vamos ler aqui, meus queridos, apenas o versículo número 10, tá? Na leitura inicial, nós fizemos a leitura do 7 até o 10. Mas aqui nós vamos ler apenas o verso número 10. Eu vou ler aqui na versão NVI. João, capítulo 10, verso 10. Se você não tem aí a versão NVI, por favor, acompanhe aqui no telão. Que diz assim a palavra de Deus: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Amém? Meus amados, o capítulo de número 10 do Evangelho de João é um capítulo espetacular, porque ele vai nos falar a respeito de Jesus na qualidade de o bom pastor. Na Almeida Revista Corrigida, na epígrafe desse capítulo número 10, é exatamente este título que nós temos no início do capítulo 10, Jesus, o bom pastor. Esta tarde eu estava meditando neste texto, pedindo ao Senhor uma direção para a ministração nesta noite, e o Senhor nos... Vamos deixar um pouquinho d'água para nós aqui, para nos ajudar. O Senhor nos direcionou, meus queridos, nesse capítulo 10 e versículo 10, e colocou um tema no nosso coração para estar ministrando nesta noite, e o tema é 4 benefícios da vida que Jesus nos oferece. 4 benefícios da vida que Jesus nos oferece. Antes de nós entrarmos propriamente nesses benefícios que Jesus Cristo ele vai nos oferecer, no capítulo 10 ele vai discorrer a respeito de Jesus Cristo como o bom pastor. Mas o que me chama a atenção neste texto e que saltou aos meus olhos é exatamente esse verso número 10, onde o próprio Jesus Cristo ele vai falar que o ladrão não vem senão para furtar, para matar e destruir. E aí ele encerra este versículo dizendo o seguinte: eu vim. Ele faz um contraste entre a vida, ou aquilo que o ladrão veio fazer, visto que ele está falando a respeito de um paralelo entre ele, ser o bom pastor, e as ovelhas. E aí no versículo 10, ele vai falar que o ladrão, ele vem só para isso, para furtar, matar e destruir. E aí ele vai falar dele, introduzindo aqui na finalização desse versículo, dizendo: porém eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Por isso que o tema desta mensagem é 4 benefícios da vida que Jesus nos oferece. E antes de nós entrarmos nesses benefícios, meus amados, é preciso nós entendermos o seguinte: o simples fato de estarmos vivos já é um presente de Deus. Se nós fôssemos aqui e tivéssemos a oportunidade de visualizar o que Deus já fez por nós durante este dia,
nós ficaríamos horrorizados da quantidade de livramentos, da quantidade de benefícios, da quantidade de misericórdia que Deus já derramou sobre as nossas vidas, desde a hora que você levantou da sua cama até chegar no culto esta noite. Você ficaria admirado de quantos laços o Senhor quebrou, de quantas armadilhas o Senhor te livrou, de quantas setas o Senhor te guardou, de quantos embaraços o Senhor te deu o livramento só durante este dia em que você nem viu. Então, o simples fato de estarmos aqui nesta noite, ter chegado, meus amados, na noite deste dia, já é algo extraordinário. O simples fato de estarmos vivos já é algo, meus amados, inexplicável. Mas quando eu estava lendo este capítulo número 10, e no verso 10, o que me saltou aos olhos é saber que o Jesus Cristo que nós servimos, Ele vai nos fazer uma promessa, Ele vai nos fazer uma garantia de que Ele não quer nos dar simplesmente a mera sobrevivência biológica, meus amados. Ele não nos oferece apenas uma sobrevivência física, uma sobrevivência material. Não, Cristo não quer te ver simplesmente bem materialmente falando, fisicamente falando. Como eu falei agora no início da ministração, se você pudesse observar só os livramentos de morte, de acidente, de embaraço que Ele já te deu hoje, você não pararia de agradecer ao Senhor e de glorificá-lo pelo que Ele já fez por você esta noite. Mas se você, nessa oportunidade, puder observar e puder entender que Deus não quer nos garantir simplesmente a sobrevivência física, livramento físico, não somente a sobrevivência biológica, Deus tem algo muito mais transcendente. Você aí tem mais motivos de sobra para glorificar ao Senhor, para exaltar ao Senhor e adorar a Ele na beleza da santidade nesta noite. E é exatamente isso que ele fala no versículo 10. Quando ele diz, e por isso que eu trouxe aqui a versão NVI, na Almeida Corrigida, o escritor, ele vai dizer: mas eu vim para que a tenham vida e a vida com abundância. Mas na NVI, na King James, ela faz aqui uma tradução mais fiel daquilo que Cristo quis dizer, quando ele fala no versículo 10, dizendo: mas eu vim para que vocês tenham uma vida plena. Então, para que nós possamos entender este benefício que Cristo tem desta vida que Ele nos oferece, é preciso nós entendermos o que significa essa vida plena. Se você pegar o dicionário, você vai ver que plenitude é um estado em que você não tem falta de nada. Está pleno é a qualidade em que você está completamente preenchido. Não existe espaços vazios. É um estado em que a sua vida está plenamente preenchida em todos os aspectos, fisiologicamente, biologicamente, psicologicamente falando, em todos os aspectos. Quando você tem uma vida plena, você está totalmente preenchido. É esta vida que Jesus Cristo veio no versículo 10 falar que tem para nos oferecer. É um estado de satisfação completa em que nós não temos falta de nada. E é exatamente esta vida que Jesus nos oferece, que ela possui estas características, meus amados. Essas características de uma vida que Jesus nos oferece é exatamente uma vida plena. E o que é uma vida plena? Uma vida que é marcada por quem tem Cristo dentro do seu caminhar. Quais são as características desta pessoa ou desta pessoa que possui essa vida plena? E é exatamente sobre isso que nós vamos aprender nesta noite. A primeira característica de uma pessoa, ou o primeiro benefício de uma vida que Jesus nos oferece, é exatamente uma vida em comunhão com o Pai, em comunhão com Deus. Se você abrir a sua Bíblia no livro ou na epístola de 1 João, capítulo 1, versículo 3, o evangelista, escrevendo não no seu evangelho, mas na sua epístola, ele vai dizer o seguinte: o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Se existe uma qualidade
qualidade, um benefício que uma vida plena em Cristo nos oferece, é a restauração da comunhão que foi quebrada no Jardim do Éden. Se existe uma coisa, meus amados, que o homem perdeu, de todas as outras coisas que ele perdeu, foi exatamente a comunhão com Deus que ele tinha e desfrutava de maneira plena no Jardim do Éden. Era uma comunhão que não tinha barreiras, era uma comunhão que não tinha empecilhos, era uma comunhão livre, meus amados. Se você abrir o Gênesis, você vai ver que Deus, o próprio Deus, vinha fazer uma visitação ao ser humano. Ele vinha conversar com o ser humano para se relacionar, para ter um relacionamento, para ter intimidade, para ouvir o ser humano, para escutar a sua voz, para conversar com ele. Isto é a qualidade de alguém que tem comunhão com Deus. Por isso que Cristo vai dizer: eu vim para que tenham vida e uma vida plena. E o primeiro benefício desta vida plena é a comunhão, que ela é restaurada e restabelecida através de Jesus Cristo. O pecado, ele vai nos separar de Deus lá no jardim. É por isso que no capítulo 3, verso 10 de Gênesis, o escritor ele vai dizer: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. Se existe uma coisa que o ser humano perdido, que não tem comunhão com Deus, ele não possui, é exatamente esse processo de aproximação com o Pai que nós temos, de se achegar a Ele com confiança, de elevar a nossa voz em oração, de fazer o que nós fizemos aqui no início desse culto, nós se levantarmos, fecharmos nossos olhos e começar a conversar com Deus e sentir a sua presença real, falando conosco, respondendo a nossa oração e tendo a certeza absoluta que existe alguém que está também escutando a nossa oração. Não é palavras que ficam nesse teto, mas são palavras que transcendem este mundo físico, vai até o mundo espiritual, chega até o terceiro céu, e nós temos absoluta certeza que a resposta é enviada de lá para a nossa oração que é feita aqui. Isto é qualidade de alguém que tem e desfruta de comunhão com Deus. Eu não sei como que está a tua comunhão com Deus nesta noite, mas se existe uma coisa que o próprio Deus está interessado em restaurar nesta noite na tua vida, não é talvez o carro que você perdeu, o emprego que você perdeu, o relacionamento que você perdeu. O maior interesse de Deus para restaurar sobre a tua vida é a comunhão que um dia você tinha e foi quebrada por causa do pecado, por causa que você talvez se distanciou da presença dele. O maior interesse de Cristo nessa noite sobre a tua vida não é restaurar nada material que você tenha perdido, mas é restaurar a comunhão que um dia você teve e talvez hoje não tenha mais. Ele é o maior interessado nessa noite a voltar a se comunicar com você, a ter novamente intimidade contigo, a escutar novamente você se levantando através das madrugadas para conversar com Deus, para chorar diante dele, para apresentar a ele as tuas necessidades, as tuas dificuldades, para voltar a ter intimidade com ele. É por isso que o apóstolo João, escrevendo na sua epístola, ele vai dizer: nós não temos nada para compartilhar. No capítulo 1, verso 3 da primeira epístola de João, ele vai dizer o seguinte: o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos. É isso que temos para fazer e para oferecer e para anunciar para vocês. O quê? Que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Se existe uma coisa que a igreja nunca vai parar de anunciar na face da terra, é que existe um Deus que é o maior interessado de restaurar a comunhão que foi quebrada lá no jardim através do pecado de Deus para comigo e para com você. Não tem ser humano na face da terra pleno, entendendo o conceito de plenitude, que é alguém que está cheio, que não tem falta de nada, alguém que está completamente preenchido. Não existe ser humano na face da terra que possa abrir a sua boca e dizer: eu estou completamente preenchido, se este ser humano não estiver em plena comunhão com Deus. É por isso, meus amados, que muitos procuram estar cheio e estar preenchido com as coisas desse mundo,
E aí passam a vida toda correndo atrás de riquezas materiais, passam a vida toda correndo atrás de novos amores, passam a vida toda correndo atrás de novas conquistas. Mas esse meu vazio é porque eu preciso comprar uma casa nova. Este meu vazio é porque eu preciso comprar o carro do ano, o último lançamento. Não, este meu vazio é porque eu preciso de mais dinheiro na minha conta bancária. E essas pessoas vão correndo como alguém que corre atrás do vento, vão conquistando tudo isso. Chega ao final da vida, olha para trás, conquistaram tudo que este mundo pode oferecer, conquistaram tudo que foram capazes de correr atrás e conquistar, mas chega ao final da vida ainda com um buraco no peito aberto, sem estar preenchido, vazio, exatamente porque não entenderam que só existe plenitude na vida para alguém que está em comunhão plena com Deus. Pode não ter nada material, pode estar faltando até ainda algumas coisas físicas, pode até estar passando por necessidade, mas alguém que tem plena comunhão com Deus é alguém que tem o seu coração preenchido pela presença do Pai, e não tem nada que falte materialmente falando que seja capaz de deixar o seu coração vazio, porque ele está totalmente preenchido pela comunhão com Deus, e esta comunhão, ela sobressai sobre tudo de falta aqui nesta terra. Jesus Cristo, meus amados, vem exatamente oferecer esta vida para nós. E o primeiro benefício desta vida plena é a restauração da comunhão. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui, crentes aqui, que já passaram dias atribulados, aflitos, que talvez até já passaram necessidades materiais, mas porque tinha comunhão com Deus, não desistiram da caminhada. Porque é esta comunhão, meus amados, que quando falta tudo, ela nos mantém de pé. É esta comunhão com Deus que é capaz de, quando faltar a subsistência, muitas das vezes é ela que nos mantém de pé. Porque quando você está diante de um problema em que você não consegue resolver e não tem ninguém para te ajudar, você pode ter a certeza e a garantia de dobrar os seus joelhos, e vai ter alguém para escutar a tua voz e atender o teu clamor. Isto é comunhão com Deus, é comunhão com o Pai. É comunhão que os grandes homens e mulheres de Deus desfrutaram na Bíblia Sagrada. É comunhão de alguém que tem a certeza que serve a um Deus vivo e que cuida de mim, de você e das nossas necessidades. É comunhão que tinha Daniel quando foi jogado na cova dos leões, e mesmo lá naquela situação, o seu coração estava em paz e tranquilo. O rei Dario estava perturbado. Será se o teu Deus vai poder te livrar? E Daniel responde para o rei: se acalme, porque eu sirvo a um Deus que fez o leão e vai fechar a boca dele, porque eu sou inocente. Só tem esta paz, esta tranquilidade, quem tem comunhão plena com Deus. Talvez o que precise, o que falte na sua vida é exatamente esse primeiro benefício da plenitude da vida que Deus oferece, que é a comunhão com Deus. Esta comunhão traz paz, traz descanso. Esta comunhão traz refrigério para o nosso coração em momentos de angústia, em momentos de dor, em momentos de desespero. É ter a certeza que existe um amigo perto de nós, que está a todo momento segurando nas nossas mãos, mesmo quando todos nos abandonam. Existe alguém que está ao nosso lado e nunca vai nos abandonar. Talvez nessa noite você esteja falando no seu coração: pastor, eu tenho vivido uma vida tão solitária, as pessoas que estavam ao meu redor não tenho mais, perdi talvez o meu cônjuge, perdi o meu namorado, não sei, perdi meus relacionamentos, fui abandonado, não sei, mas Deus te trouxe aqui, está ministrando o teu coração. Existe alguém que nunca irá te abandonar e te deixar. É este alguém nessa noite que está falando ao teu coração: eu quero restabelecer a comunhão com você hoje, para que você se sinta cheio, preenchido e nunca mais se sinta solitário e sozinho. Mas existe um segundo benefício, meus amados, que esta vida que Jesus nos oferece, que é uma vida plena, que não tem falta de nada. E o segundo benefício é uma vida marcada pelo perdão e pela paz. Através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, os nossos pecados, eles foram
perdoados. E não só perdoados, meus amados. Os nossos pecados, eles foram esquecidos. Como assim, pastor? Em Isaías capítulo 43, versículo 25. Isso aqui quem diz é o próprio Deus. Ele diz assim, ó, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro. Em outra versão ele diz assim, ó, os teus pecados eu joguei no mar do esquecimento. Talvez nessa noite você esteja com a tua mente tão atribulada por acusações de Satanás, que até hoje vem te acusando por deslizes que talvez você cometeu, por pecados que você talvez tenha cometido. Talvez você chegou aqui nessa noite nem querendo vir por se achar indigno de estar aqui hoje, mas Deus está ministrando através da tua palavra, dizendo que o segundo benefício, que essa vida plena que Jesus nos oferece, é exatamente uma vida marcada pelo perdão. E esse perdão que Ele nos oferece, vem embutido nele a paz que só Jesus Cristo pode dar. É Ele que está dizendo, eu apago os teus pecados, e não só isso, eu nem me lembro mais. Quando você entrega o governo da sua vida nas mãos de Jesus Cristo, Ele apaga os teus pecados e não lembra mais. E aí nós podemos se apropriar daquilo que está escrito em Romanos, porque para os que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há, porque Ele já perdoou os nossos pecados. O pecado, meus queridos, ele cria um estado constante de inquietação no nosso coração. Não tem nenhum crente que foi convertido, lavado por Jesus Cristo, e teve a sua mente restaurada, que quando comete um pecado ou um deslize, consiga ficar em paz. Você fica inquieto, você fica atribulado. Enquanto você não se achega a Deus e pede perdão por aquele pecado, você não consegue ficar em paz. Mas é exatamente por isso, o pecado rouba a nossa paz. O que tira a paz do mundo, meus queridos, não são as guerras, exatamente porque o mundo está contaminado pelo pecado. E aí os governantes acham que a paz ela é buscada através dos conflitos, a paz ela é conquistada através das guerras, a paz é conquistada através do melhor exército, do melhor potencial bélico. Em contrapartida, Jesus Cristo está nos dizendo que a paz ela é totalmente conquistada quando nós temos os nossos pecados lavados e remidos através do sangue que Jesus Cristo verteu na cruz do Calvário. Uma vida marcada pelo perdão e pela paz, meus amados. Hebreus capítulo 8, versículo 12. O escritor aos Hebreus, escrevendo, ele diz o seguinte: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Se você chegou aqui nesta noite com o seu coração aflito e angustiado, porque o inimigo tem te inquietado e tem te acusado, porque talvez você tenha se afastado da presença de Deus, ou porque talvez você não esteja vivendo de acordo com aquilo que você sabe que Deus gostaria que você estivesse vivendo. Nessa noite o Espírito do Senhor já está repreendendo da tua mente e do teu coração toda a inquietação que o pecado tem gerado, porque nessa noite existe perdão para os teus pecados nesse lugar. Aqui está derramado o sangue de Jesus Cristo, e João nos afirma que o sangue de Jesus Cristo, ele é poderoso para nos lavar e para perdoar todos os nossos pecados. Paz, qualidade de alguém que está guardado em Jesus Cristo, é o alvo de todos os governos da face da terra. Será o propósito do pacto do anticristo na face da terra no período da grande tribulação. O que ele vai oferecer ao mundo não vai ser mais dinheiro. O que ele vai oferecer ao mundo não vai ser mais material de subsistência. O que ele vai oferecer ao mundo e vai propor ao mundo para que o mundo se una a ele, vai ser exatamente aquilo que ninguém pode oferecer, nem ele, mas ele vai enganar todos que ficarão aqui, que é exatamente a paz.
paz. Não há nada que o dinheiro não possa comprar na face da terra, somente uma coisa: a paz. Isso só quem pode dar é Jesus Cristo de Nazaré. Você pode estar guardado na casa mais forte e blindada da face da terra, você pode andar no carro com a maior blindagem da face da terra, com as melhores segurança, com a melhor escolta armada, mas se você não tiver a paz que Cristo te dá, você vai estar lá dentro desta casa blindada, desse carro blindado, mas o teu coração estará aflito, estará perturbado, estará desesperado, porque só quem pode dar esta paz é Jesus Cristo de Nazaré. Ninguém, nenhum dinheiro no mundo é capaz de comprar esta paz, só Jesus, porque Ele é o príncipe da paz. Só Ele pode nos dar esta paz que o mundo não pode dar. É o segundo benefício que esta vida que Jesus nos oferece, meus amados. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida plena. A vida plena, a vida completa, a vida que não tem espaço mais para nada, porque ela já está completamente preenchida. Ela possui esses benefícios. Ela possui exatamente esses benefícios que a gente falou. O primeiro benefício é o benefício da comunhão. A nossa comunhão, ela foi restabelecida. O segundo benefício é uma vida marcada pelo perdão e pela paz que só Ele pode dar. Você pode perceber que a sua vida, o seu coração, ele é marcado por um momento antes e depois de você ter entregado a sua vida a Jesus Cristo. Antes de você entregar a sua vida a Jesus Cristo, você tinha uma vida que era governada pelos teus próprios desejos, era uma vida dominada pelo aquilo que você queria fazer, mas em contrapartida também você não tinha paz no seu coração, você andava atribulado, você andava agitado, você andava preocupado com o que iria acontecer amanhã, porque esta é a marca de alguém que não tem a vida plena em Cristo, é uma vida marcada pelas preocupações do dia seguinte. Mas alguém que tem a vida cheia e plena por Jesus Cristo, é uma vida que ela é preenchida pela plenitude da paz, porque ele sabe que a sua vida está guardada em Deus, e o que virá amanhã não importa, porque o seu futuro já está guardado em Jesus Cristo, e é Ele que cuida do futuro que está por vir. Meus amados, quando eu estava lendo esse texto de João, capítulo 10, e Jesus Cristo falando a respeito dele próprio ser o bom pastor, e discorrendo através dessa vida que ele tem para nos oferecer, o que me chama a atenção é que muitas das vezes, meus amados, nós passamos uma vida inteira dentro da casa de Deus, sem se apropriar inteiramente desta vida por completo. É uma vida que Ele está e nos oferece todo o tempo, mas por nós não entendermos a dimensão e a profundidade desta vida que Ele tem para nos oferecer, nós vivemos uma vida de igreja, mas nós não vivemos uma vida em Cristo Jesus, porque nós não se apropriamos dessa vida plena que Ele tem para nos oferecer. Ele nos oferece, meus amados, uma vida de comunhão, mas nós não desenvolvemos essa comunhão, porque esta comunhão, para ser desenvolvida, ela precisa, meus amados, de disciplina para buscar a sua presença e a sua face. Não existe comunhão com alguém que você não se relaciona, não existe comunhão com alguém que você não conversa, não existe comunhão com alguém que você não dedica tempo para se relacionar e para conversar. Não adianta você saber que Deus restaurou a comunhão, mas você não está nem um pouco interessado em conversar com Ele, em chamar Ele para conversar, em buscar a sua face em oração. Deus está falando ao teu coração nesta noite: é preciso a igreja do Senhor do século 21 voltar a buscar a face de Deus, para que Ele possa se revelar a esta igreja, restaurar a comunhão com ela e voltar a ter intimidade com esta igreja. Não adianta você saber que esta comunhão foi restabelecida se você não se apropriar desta comunhão, buscando a sua face, buscando a sua presença. E aí, por nós não termos esta comunhão, em contrapartida, nós não temos o segundo benefício, que é o benefício da paz. Quantos crentes dentro da casa de Deus
atribulados, angustiados, em pânico, desesperado. E quando eu falo isso, meus amados, eu não falo da doença patológica, porque é normal. É normal crises de ansiedades, talvez até depressão, meus queridos. Mas o que não é normal, meus amados, é quando você está totalmente entregue ao desespero, à angústia, ao pânico, desesperado, meus amados, sem confiar plenamente que existe um Deus que tem uma vida plena, de paz, de tranquilidade, para te oferecer e para te dar. Talvez você tenha chegado aqui nesta condição, há anos vivendo uma vida atribulada, angustiada, vivendo uma vida que acorda de manhã e não sabe se vai chegar à noite, de tanta angústia, de tanta tribulação, de tanta falta de paz no teu coração. E Deus te trouxe aqui para te dizer: Ele tem paz para te oferecer, porque Ele é o príncipe da paz. Mas para experimentar isso, meus amados, é primeiro necessário desenvolver uma comunhão com Ele. Nós não queremos mais, meus amados, orar a Deus. A igreja não quer mais participar de culto de oração. A igreja não quer mais ter devocional com Deus. E aí nós vivemos só uma vida religiosa. Esta vida religiosa, meus amados, não muda nada. Uma vida de religiosidade não tem impacto nenhum nas nossas vidas. Uma vida de religiosidade, de simplesmente vir para o templo, esperar o culto terminar, não mudará em nada a sua vida. E o que diferencia o cristianismo de outras religiões é porque a nossa vivência, ela é uma vivência prática. Ela é praticada não só quando nós estamos no templo, mas ela é praticada no nosso dia a dia. Mas para que isso aconteça e para que a gente possa usufruir dessa vida plena, é preciso a gente desenvolver comunhão plena com Ele. É você estar caminhando e você ter a sensibilidade de escutar a voz de Deus, de te dizer: não vai por aí, vira para a esquerda, não vai para cá, volta, não adianta, retorna. Isso só tem quem tem uma vida de comunhão com Deus diária. O religioso não possui isso, meus amados. E é por isso que muitas das vezes as pessoas não conseguem compreender: eu estou há tantos anos na igreja, a minha vida continua da mesma forma, e vai continuar, enquanto você não desenvolver uma vida de comunhão plena e absoluta com Deus, de relacionamento com Ele. Mas sabe por que muitas das vezes não querem desenvolver, meus amados? É porque sabe que Deus nos conhece por dentro e por fora. Você consegue maquiar a tua vida para o pastor, para a liderança, mas você não consegue maquiar a tua vida para aquele que conhece a mim e a você por dentro e por fora. Você pode botar a tua melhor roupa para vir para a igreja, se perfumar, se maquiar, colocar a tua roupa de crente aqui dentro da igreja, mas lá fora Deus te conhece. Deus conhece o teu deitar e o teu levantar. Quando o profeta Samuel chega para ungir o novo rei Israel, o profeta, que era rei, que era sacerdote, juiz e profeta, Samuel, até ele se deixou levar pela aparência. Mas nós servimos a um Deus que conhece a todos por dentro e por fora. E vai chegar um dia, meus amados, que Deus vai colocar às claras todos nós. Vai chegar um dia que Ele vai mostrar quem é quem diante da presença dEle. E aí nesse dia não tem mais maquiagem, não tem mais o faz de conta, porque nós estaremos diante dEle totalmente abertos e da forma como Ele nos contempla todos os dias. Quando o profeta Samuel chega para ungir um rei e olha para aquele filho mais velho de Jessé, o mais bonito, o mais forte, o mais alto, o mais habilidoso, o mais talentoso, o cabelo mais bonito, o sacerdote, o profeta, o juiz Samuel olha para aquele menino e diz: certamente este aí é o novo rei de Israel.
E aí ele já estava pegando o vidro para descer o óleo sobre a cabeça do menino. E aí o próprio Deus vem e brada no coração do profeta, dizendo: ei, para aí, rapaz, porque tu vê só aquilo que está por fora, tu vê a capa, tu vê o paletó, tu vê a gravata, tu vê o palavreado bonito, tu vê a oratória, tu vê a eloquência, tu vê a boa dinâmica, mas eu olho o coração, sou eu que sondo por dentro e por fora. Ele te conhece, Ele me conhece, conhece a mim e a você, não só de fora, não só de ouvir falar. Ele conhece a nossa estrutura, desde antes de nós nascermos, Ele já nos conhecia. É tempo, igreja, de ou nós mudarmos, ou estarmos preparados para aquilo que Deus vai descer sobre as nossas vidas. Não tem mais tempo de brincarmos na presença do Senhor. Não é mais tempo de fazermos de conta, de virmos para a igreja simplesmente para cumprir um ritual, simplesmente para cumprir e bater o ponto. Aqui não é a tua empresa que você chega e coloca o dedo e bate o ponto. Deus não está interessado em você vir bater o ponto aqui. Deus está interessado em te dar uma vida plena. Mas para que você possa viver essa vida plena, você tem que desenvolver uma vida de comunhão com Ele também, diariamente. Eu nem sou de fazer isso, meus amados. Estou com um sermão aqui, fugi dele totalmente, porque o Espírito Santo tem me direcionado aqui para outro lugar. Deus tem uma vida plena para nos oferecer, mas não tem como viver esta vida da mesma forma como nós temos vivido. Esta vida de um cristianismo barato, de qualquer jeito. Vai chegar um tempo que o Espírito Santo vai colocar um ponto final, e nós temos que estar preparados para ver pessoas no nosso meio, ficando no meio da caminhada, porque o Espírito Santo vai começar a fazer uma limpeza, uma seleção, e nós temos que estar preparados. O Espírito Santo do Senhor está bradando no meio da sua igreja nesta noite. É tempo de nós voltarmos a ter comunhão com Deus, ou Ele vai mostrar e cobrar aquilo que Ele tem nos oferecido, meus amados. A sua misericórdia, a sua paciência, a sua longanimidade, ela tem um fim. É lindo ler o capítulo 10, verso 10 de João, quando ele diz que ele tem uma vida plena para nos oferecer. Mas é lindo também observar que existe um outro lado que cabe a mim e a você de contrapartida para viver esta vida. O terceiro benefício dessa vida, meus amados, é uma vida cheia da graça de Deus. Esta graça, meus amados, é uma graça que é oferecida de maneira genuína. Quando Deus oferece a mim e a você esta graça, e se eu pudesse fazer esta pergunta, eu tenho certeza que quase todos aqui responderiam: o que é graça? Quase todos responderiam: favor imerecido. Mas graça é muito mais do que isso. Graça é muito mais do que receber de Deus um favor que nós não merecíamos. Graça, meus amados, é também não receber aquilo que nós merecemos. Graça é muito mais do que um favor imerecido. Graça é também não receber aquilo que nós merecemos. Pastor, e o que é que nós merecemos? Aquilo que está escrito na lei: a alma que pecar, esta certamente morrerá. Isto é o que nós merecíamos. Isto é o que estava prometido para nós. Mas quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, Ele derrama sobre mim e sobre você a graça, que é muito mais do que um favor imerecido. É também não receber sobre nós a ira que estava destinado para mim e para você, porque foi descarregada sobre Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. E é somente por causa disso que eu e você estamos aqui nesta noite. Mas o Espírito Santo de Deus está bradando neste lugar:
Vai chegar um tempo que Deus vai cobrar esta graça. Vai chegar um tempo que o Espírito Santo de Deus irá cobrar esta graça. Tem muita gente brincando e fazendo de conta e fazendo pouco caso dessa graça que Deus tem derramado. Mas é porque tem dado certo, pastor. Eu tenho levado essa vida há 20, 30 anos, não tem acontecido nada. Vai vendo. Vai chegar um dia que de repente, quando você menos esperar, vem a colheita. E você não estará preparado para aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. É tempo de voltarmos para os braços do Senhor, reconciliarmos com Deus, consertar a nossa vida, porque não é mais tempo de brincar na presença do Senhor. Você pensa que vai ficar enganando o pastor até quando? Até quando você pensa que vai ficar enganando a igreja? Ou você esqueceu quem é o dono dessa igreja? Sou eu que ainda boto, sou eu que ainda tiro, sou eu que ainda coloco vida e sou eu que ainda tiro a vida. Rabacandaraço, barahacandaradovaço. Ramacandaraço, cambarahadaraço. Oradarabaço, iderecobaraço, rabacandaraço. Vai chegar o dia, rabaçuricandaraço, que as máscaras irão cair. Rabanaraço, rebecobaraço. Riminiricobarahassuricandaraço. E aqueles que a gente pensava que era e não é, irão aparecer quem verdadeiramente são. Ainda sou Deus desta igreja. Assim fala o Espírito Santo do Senhor nesta noite. O terceiro benefício dessa vida plena, meus amados, é uma vida cheia da graça de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 está escrito: porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós só estamos aqui, meus amados, por causa da graça dele sobre nós. Nós só estamos aqui sentados nessas cadeiras, fazendo parte do ministério da igreja, tendo o privilégio de cantar nesses departamentos, tendo o privilégio de ceiar, por causa da graça que ele derramou sobre as nossas vidas. Mas saiba de uma coisa, igreja: esta graça não é de graça. Esta graça custou cada gota do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esta graça custou cada gota do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Romanos capítulo 6, versículo 23, o apóstolo João escrevendo aos Romanos, ele diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo. Jesus.
Deus tem graça para derramar sobre a sua igreja, mas é preciso que nós estejamos diante dele com um coração sincero, contrito. O que mais me chama a atenção, meus amados, no Deus que nós servimos, é que se nós pudéssemos dar um outro nome para Deus, seria o Deus da segunda chance. Todos nós só estamos aqui porque Ele nos deu uma segunda chance. Não tem nenhum aqui que possa dizer: eu nunca precisei de uma segunda chance. Ninguém. Você só está aqui porque Ele te deu uma segunda chance. Quando você olha para a vida de Jonas, Deus chega para Jonas e diz assim: Jonas, desce até a Nínive e prega a minha palavra lá em Nínive. Jonas se levanta, em vez de ir para Nínive, ele pega um barco e vai para o outro lado, para Tarso. Mas o que me admira é porque Deus, Ele é o Deus da segunda chance. Mesmo desviado da vontade de Deus, mesmo afastado do propósito de Deus, Deus envia a providência para trazer Jonas de volta para o cumprimento do propósito e da chamada que Deus tinha para Jonas. Deus é o Deus da segunda chance. Quando eu olho para a vida de Davi, eu vejo um homem que tinha tudo para ser o rei mais extraordinário e perfeito da face da terra. Mas mesmo Davi, o homem que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, que foi o homem considerado segundo o coração de Deus, também errou, falhou. Se nós pudéssemos contar a história de Davi ao contrário, e pudesse mostrar para vocês, dizer assim: você gostaria de ser amigo de alguém que adulterou, que planejou a morte de um dos seus melhores soldados, assassinou esse soldado, roubou a sua mulher, ficou com ela? Ninguém gostaria de ser amigo desta pessoa. Porque nós, como crentes, como cristãos, quando um irmão nosso falha, quando um irmão nosso cai, desliza, nós somos os primeiros a nem querer mais conversas. Nós já excluímos do nosso hall de amizade. Em contrapartida, nós deveríamos ir lá, visitar e dizer: meu amado, levante, segure na minha mão, eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para... Você caiu, errou, amém. Deus é o Deus da segunda chance, Ele vai te dar uma outra chance. Você vai se levantar e vai ficar de pé. É o que Deus faz com Davi, meus amados. Davi erra, Davi adultera, Davi mata, Davi planeja a morte, Davi rouba a esposa de Urias. Mas sabe qual é o diferencial, meus amados? É porque existe uma graça de Deus derramada sobre as nossas vidas. Mas sabe aonde que essa graça ela vai ser derramada? Sobre a vida de alguém que tem um coração contrito. Abra a sua Bíblia no capítulo 5, em Salmo 51, e você vai ver um homem desesperado orando ao Senhor, dizendo a Deus: Senhor, devolve ao meu coração a alegria da salvação, porque os meus ossos estão ressecados. Eu estou sentindo como se ele estivesse sendo triturado dentro de mim. Eu não aguento mais o meu pecado. E aí Deus vem através do profeta Natã, restaura a condição de Davi. Em vez de matá-lo, dá a ele uma segunda chance. Deus está bradando ao teu coração aqui nessa noite. O interesse de Deus não é matar você, não é fazer você ser eliminado, mas é te dar uma segunda chance. Se você estava vivendo uma vida que não agradava a Deus e pensando que Ele não estava vendo, Deus está bradando para ti nessa noite: eu estou aqui para te dar uma segunda chance. Mas você precisa se aquebrantar diante dele, abrir o teu coração e dizer: Pai, me perdoa, eu quero uma segunda chance. É o terceiro benefício dessa vida que Ele tem para nos oferecer: uma vida banhada pela sua graça. Mas como eu falei aqui anteriormente, esta graça não é de graça. Você precisa se achegar a Ele com o coração aberto e contrito. Não é mais tempo de vivermos com maquiagem na presença do Senhor. Anote no seu coração o culto desse dia, porque o Espírito do Senhor está falando com a sua igreja nesta noite. Não é mais tempo de nós ficarmos aqui achando que vai dar para... Não dá mais para levar. O Espírito Santo está falando nessa noite:
acabou o tempo de viver assim. Não dá mais para continuar com esta vida. Você pode pensar que engana o pastor da igreja, porque não engana. O Espírito Santo de Deus, Ele conhece a mim e a você. Ele conhece os teus pensamentos. Ele sabe o que você faz nas escondidas. Ele sabe o que você faz pelos bastidores. Ele conhece. Está tudo nu e patente diante dele. Chegou o tempo e a hora e o dia de reconciliar-se com o Senhor, para vivermos essa vida plena que Ele tem para nos oferecer. O quarto benefício dessa vida plena que Ele tem para nos oferecer é uma vida com um novo alvo. Em 1 João capítulo 3, versículo 14, o evangelista, escrevendo na sua epístola, ele vai dizer o seguinte: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o irmão permanece na morte. O novo nascimento, meus amados, nos presenteia exatamente com a vida eterna. Em João capítulo 5, versículo 24 está escrito: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Se Deus chamasse alguns daqui hoje, meus amados, você já imaginou isso? E se esse culto fosse o teu último? E se essa madrugada o Senhor recolhesse a tua vida para prestar conta diante dele hoje? João capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha voz e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A maior garantia que nós temos, meus amados, e é isso que fecha esta vida plena que Deus tem para nos oferecer, é porque depois de toda a luta que nós enfrentarmos aqui nesta vida, depois de passarmos toda a nossa trajetória, pastor, eu quero viver 80, 20, 90 anos, 100 anos, que você viva 120 anos, meu querido. O que é isso diante da eternidade sem Deus? O que é 120 anos diante de toda uma eternidade afastado da presença e da comunhão com Deus? É uma poeira. E é isso que muitas pessoas estão fazendo dentro da igreja, trocando esta vida eterna com Deus, não sei pelo quê, vivendo uma vida de qualquer jeito, vivendo uma vida maquiada, vivendo uma vida não sei como. O Espírito Santo falando todo dia ao teu coração, através do pastor, através dos pregadores, através da palavra, através dos louvores, e a palavra vem, bate no teu coração e volta. Você tem se tornado insensível à voz do Senhor, mas vai chegar um dia que Deus vai cobrar cada palavra, cada orientação, cada direção e admoestação que Ele te fez. Vai chegar um dia. Deus tem uma vida plena para nos oferecer, meus amados, mas essa vida plena só é conquistada por alguém que tem interesse em viver uma vida sem maquiagem diante da presença do Senhor. Sabe a história, meus amados, para nós encerrarmos e nós concluirmos essa mensagem? Uma história extraordinária, é a história que está no capítulo 4 de João. Quando Jesus Cristo se encontra com a mulher samaritana, ela pensava que podia enganar a cidade. Ela deixava para buscar água no meio-dia, porque achava: vou sair meio-dia, está todo mundo dentro das suas casas, vou sair aqui, talvez ninguém vá me ver, pego a minha águazinha, volto, está de boa, dá para ir vivendo essa vida, dá para ir vivendo essa vida, até você ter um encontro com Jesus. Quando você tem um encontro com Jesus, aí é o dedinho, ó, não dá mais para continuar com esta vida. Aí aquela mulher está
está pegando água lá no poço. Aí de repente tem um homem, um judeu, sentado lá no poço. Aí diz assim: me dá água. Aí como é que... Lá vem ela, porque todo fariseu, toda aquela pessoa que está vivendo de maquiagem, meus amados, para maquiar mais ainda a sua situação, ela quer se sobrepor. Quem é você? Eu sou samaritano. Quem é você, judeu, para me pedir água? Pode prestar atenção. Todo mundo que está vivendo uma vida de maquiagem, para se sobrepor, ela vai exalar uma falsa santidade, uma maquiagem maior ainda. Aí Jesus Cristo vai olhar para ela, vai esperar só ela contar a história. Deixa ela contar a história. Aí Jesus Cristo diz: vai lá e chama teu marido. Não, meu marido que eu estou agora. Eu sei, porque tu já está no 5º marido, e nesse que tu está agora nem é teu. Eita, quem é esse? É alguém que conhece você, não só por fora, mas por dentro. Conhece a tua história, conhece você, as tuas atitudes, conhece os teus pensamentos, conhece as tuas intenções, sabe até por que você vem para a igreja. Ele conhece você. Você pode viver uma vida até ter um encontro com Jesus, mas quando você se encontrar com ele no poço, ou você muda de vida, ou acabou a vida. Aí sabe o que é que a mulher fala para Jesus? A mulher olha para Jesus assim: vejo que tu és profeta. Sabe qual é o problema da igreja de hoje? Um dos, né? É ter esquecido que aqui ainda é casa de um Deus que revela as coisas. É se esquecermos de entrar dentro dessa igreja com reverência e temor, porque ainda existe um Deus que governa este lugar. Orabaraço, darabacandaraço, oraçarabacandarabacandarço. Ainda existe um Deus que governa esse lugar e conhece a mim e a você, meus amados. Hoje é noite de reconciliação com o Senhor. Nessa noite, esta palavra que foi pregada e ministrada, benefícios, os 4 benefícios, meus amados, dessa vida que Cristo tem para nos oferecer. É uma vida de plenitude, onde você não vai ter falta de nada, mas que para que você possa se apropriar de todos esses benefícios, o Senhor já falou ao teu coração que você precisa fazer. O que precisa ser feito, cabe a mim e a você tomar uma atitude. Aquela mulher do poço de Jacó, do capítulo 4 de João, viveu uma vida até ela se encontrar com Jesus. Mas quando ela se encontrou com Jesus, sabe o que é que me chama mais atenção nessa história? É que ela não teve um pingo de receio de mudar a forma como ela vivia. Nenhum. Pastor, mas o que é que vão achar? Será? Não sei. Meu amado, se preocupe com o que Jesus Cristo vai achar. Você vai prestar conta, não é com o pastor, não é com a liderança, você vai prestar conta com Jesus. E é isso que a gente se esquece muitas das vezes, meus amados. A nossa prestação de conta vai ser com Ele. É Ele que vai prestar conta comigo e com você. Nessa noite eu quero orar pela igreja, eu quero convidar a igreja para ficar de pé. Tem alguém no nosso meio que gostaria de aceitar a Jesus Cristo como Salvador da sua vida? Alguém que é amigo do Evangelho, que não fez essa decisão e que hoje gostaria de entregar a sua vida ao governo de Jesus? Tem alguém no nosso meio? Alguém que está precisando tomar essa decisão? Temos uma pessoa aqui que quer aceitar Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Reconciliar. Qual é o nome da irmã? Nossa irmã Sandra está se reconciliando com o Senhor, é isso? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus nessa noite. Pode aplaudir, meus amados. Aplauda ao Senhor. Tem mais alguém no nosso meio que gostaria de tomar uma decisão, de por algum motivo se afastou da presença do Senhor,
mas nessa noite escutou a voz de Deus, escutou o chamamento do Senhor e tomou uma decisão nesta noite de voltar para os braços do Senhor. Tem mais alguém nesta noite? Alguém que escutou a voz do Senhor e vai tomar uma decisão? Não temos mais ninguém? Amém. Vamos orar pela nossa irmã Sandra, para que Deus nessa noite a receba de volta. Temos festa no céu hoje, meus amados. A palavra do Senhor nos fala que a única coisa que gera festa no céu não é quando você é promovido no trabalho, não, viu? Não é quando você compra o carro do ano, não é quando você se muda lá para a cidade alfa. Não é quando você conquista isso, não. A única coisa que gera festa no céu é quando um pecador retorna para os braços do Senhor. Então, se nesta noite nós estamos alegres, imagine os céus aqui nesse lugar. Mas Sandra, eu quero orar pela sua vida. Eu não a conheço, mas Deus te conhece. Deus conhece a tua vida, minha filha. Deus conhece a tua história. Deus conhece o teu caminhar. Deus conhece você por dentro e por fora, conhece as tuas necessidades, conhece as tuas dificuldades, conhece aquilo que você precisa, conhece aquilo que tem tirado a tua paz. Ele te conhece, e nessa noite Ele já tinha marcado no céu, na agenda dEle. Você está neste lugar e você está tomando essa decisão. Senhor Deus e Pai, nessa noite eu quero orar por Ti, Senhor. Apresentar a Ti, Senhor, esta vida que volta para os Teus braços nesse lugar. Senhor, eu quero apresentar diante de Ti a Tua filha, Pai. Tu a conhece, Senhor. Tu conhece a sua estrutura, Tu conhece a tua serva, Tu conhece o que ela tem passado e enfrentado, Senhor. E nessa noite eu quero te pedir, Senhor, que Tu a receba de volta, Pai. A Tua palavra nos fala no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, que aquele que confessa com a sua boca e no seu coração crê, este será salvo. Deus, aqui está a tua filha, que diante da tua igreja, Senhor, essa grande nuvem de testemunha, veio à frente do teu altar e dizendo: eu quero voltar para os teus braços. Recebe a tua filha de volta, Deus, que tu possa tomar a tua filha em tuas mãos, lavar os seus pecados, perdoar tudo aquilo, Senhor, que tem acusado o seu coração, a sua mente. Toma a tua filha em tuas mãos, ó Pai, recebe-a de volta. É o que nós te oramos e já te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus, amém.